Boa noite, amém? Amém. Todos estão. Foi um momento bom, partilhamos amor, a palavra, nos alimentamos da palavra espiritualmente, nos alimentamos fisicamente e proselamos bastante, né? Deus abençoe cada irmão que esteve aqui, que participou. Os que não vieram, vai ter a próxima. Amém? Nós vamos passar agora para um momento missionário, né? Eu queria pedir à igreja que se colocasse de pé. No dia que nós fizemos a abertura de missões, eu ensinei aqui um pouquinho de Libras, não sei nada de Libras, mas nós aprendemos que Jesus transforma. Quem sabe, quem lembra? Fala, faz aí, Natan. Jesus transforma. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho. Jesus transforma vidas sempre. Jesus transforma vidas aqui no coração sempre, sempre, sempre. Amém? Amém. Mais uma vez. Jesus transforma vidas sempre. Amém? Amém. Vou passar um vídeo onde está falando sobre a seca lá na Amazônia. É séria a situação. Nós estamos acompanhando pela mídia o que vem acontecendo. Nossos missionários estão aí nos campos, precisando de oração, precisando de oferta e precisando de que alguém vá em espírito, orando, participando e ofertando. Então, vocês prestem atenção no vídeo, podem assentar, se assentarem, prestem atenção no vídeo, orem, tirem um momento, façam uma oração por missões, que é o nosso compromisso como servos do Senhor, sustentar esses missionários no campo, que é onde Jesus transforma as vidas sempre. Jesus transforma vidas sempre através de nossas vidas. Pode soltar, Luiz. Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor André, sou missionário da Amazônia e hoje, aqui na Amazônia, estamos vivendo um tempo muito difícil. Agora estamos no tempo da seca, uma seca histórica aqui na Amazônia. Infelizmente, algumas comunidades nossas já estão isoladas porque secaram, os rios secaram e os barcos, as embarcações não conseguem mais chegar até as nossas comunidades. Os nossos funcionários já estão entregando cestas básicas, água, tentando suprir um pouco da necessidade do nosso povo ribeirinho. Eu quero motivar você a continuar ofertando, a continuar orando pelos nossos campos funcionários. Eu tenho certeza que nesse tempo, ainda na seca, Deus nos dará muitas oportunidades para alcançar, para abençoar essas pessoas. Por isso eu peço a você, olhe para os nossos campos funcionários, olhe para a Amazônia, oferte para que a cesta básica, para que a água, para que o amor de Deus chegue até esses lugares através da sua oferta, da sua oração. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Naquele barro, e a gente tem aqui o conforto. Vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas e orar por aquelas que estão necessitando de ajuda. E é o que a gente tem que fazer: orar, ofertar. Faça o seu alvo pessoal, envia. Com certeza Deus multiplicará bastante na vida de vocês.
Eu vou pedir, mãe Assis, se coloque de pé, Nazinha e Daniel. Nós vamos ter 3 momentos de oração por missões nesse momento, incluindo, né, a Amazônia. Mãe Assis, Daniel e Nazinha. Obrigado, Pai, por estarmos aqui para louvar, para engrandecer o Teu nome, Pai, para cultuar o nome do Senhor, Pai. Nesse momento, Deus querido, eu peço, coloque em suas mãos a vida daqueles irmãos que ali estão passando por dificuldade ali na Amazônia. Que o Senhor Deus venha restabelecer sobre eles o Teu poder, meu querido. Pai amado, o Senhor use aqueles missionários e toque no coração de cada um de nós, Pai, que possamos estar dividindo, compartilhando, Deus, o nosso amor, o que nós temos para eles também, Deus. Quando se diz compartilhar, Deus, não é só em alimento, mas em oração, amor, fé e esperança, Pai amado, para que eles possam sentir o carinho que temos por eles, para que eles possam sentir o Teu amor, Deus. Neste momento, Deus, derrame sobre eles bênção, Deus. Derrame sobre cada um ali, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor, o que eles necessitam. O Senhor conhece mais do que cada um de nós aqui, do que eles precisam. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Pai, eu te amo, Deus, eu amo. Aí falou, Senhor, da Amazônia, essa sede transformando, não só a Amazônia, mas todo o nosso país, nos servindo. Esse momento, Deus, tem uma providência do Senhor. Só o Senhor pode fazer. Nós colocamos para o Senhor providência. Só o Senhor pode usar. Pai, que eu Deus, ministro do povo, dos canais, os Deus dos filhos, para estabelecer essa obra tão maravilhosa para os filhos. Que possa dar ajuda aos filhos, Deus, dando força física e espiritual para enfrentar as dificuldades, para ajudar os seus filhos, para ajudar as comunidades que estão do lado, Deus. Com misericórdia maravilhosa, não conseguimos nem entender, mas Deus, o Teu amor, Senhor, nesse momento, Deus, nós não nós sabemos que só o Senhor pode. Temos certeza que o Senhor está trabalhando. Que o Senhor possa, Deus, continuar dando graça para os Teus filhos, para as Tuas filhas, que estão ali com esse propósito firme e consistente nesta hora. Obrigado, Deus, pela vida deles. Nós oramos, nós cremos que o Senhor é nosso Pai, o Senhor está, Deus, contemplando todas as coisas, em todas as coisas da vida do Senhor. O pior que esteja a situação, sabemos que o Senhor pode. Em nome de Jesus. Amém. Amados queridos, vamos em favor de Deus, toda a vida dos missionários que estão cumprindo o isso que o Senhor nos ordenou, estão aí à frente da batalha carnal, cumprindo a tua palavra, Deus amado, vamos na função de vidas de Deus, para que o Senhor possa transformar essas vidas, para que eles estão fora do seu contexto de vida, num outro ambiente, talvez tentando universidades aí, provavelmente são comuns a ele, para amar, no local que eles não conhecem, não tem costume, não tem diferente. Eles têm vários tipos de dificuldades para amar, né? Sem contar com as batalhas espirituais a Deus, porque eles estão sempre no seu livro, na tua palavra, no teu querer, e as forças que ainda se opõem a esse trabalho, a esse esforço. Então, continue hoje, falece, na nome de Jesus, amamos, Pai, e também assim, nós, Pai, desperta em nós esse sentimento de ir, pegar, esse sentimento também de missionário, para que a gente não saia do nossa casa, do nosso estado, mas também podemos muito bem cumprir essa palavra, falando do amor, no ensino, no colega de trabalho, na faculdade, na escola, na rua, enfim, Deus. O vídeo é o mesmo, a tarefa é a mesma. Eles se
possam cair em locais mais inóspitos, mais desertos, com mais dificuldades para a palavra alcançar. Mas nós também podemos fazer esse tipo de trabalho, aí nós estamos. Né? Basta que possamos nos fortalecer com a palavra, com a oração, para termos conteúdo, para termos também conhecimento, trabalho, sua forma de formar, como conseguimos essa visita da massa, o nosso país, o nosso Brasil parece. Quero clamar pelo amor, são as dificuldades que nós vimos encontrando ao longo dos anos, Pai. As coisas estão cada vez mais estranhas, cada vez mais difíceis, Pai. De se entender com as coisas do sono. Então, quem veio para o Pai? Então, oferece os corações, vamos ver que na cidade, na verdade, o sentimento de experimentar, de entregar. Sem vergonha, sentindo Deus, porque vidas depende de palavra, uma palavra de como resgatar essas vidas, uma palavra que pode trazer novamente uma pessoa a alegria no coração, a esperança mesmo. Enquanto tiver esperança, enquanto tiver vida na verdade, a esperança é uma solução. As pessoas às vezes estão se perdendo porque elas não têm contato real com essa palavra de esperança, que é Deus Deus. Por amar, seja conosco, Deus. Nos dê entendência, nos dê aquela atitude de audácia, de entregar e falar pelo amor, que é real, que é verdadeiro, Pai. Salva a vida, Deus. Em nome do Senhor e do Senhor, Pai. Amém. Eu quero chamar aqui, pode sentar, pode sentar. Eu quero chamar aqui na frente uma família de missionários. Essa família chegou aqui há 5 anos em Brunelas. Pastor Jô, Gabi e Guilherme. Gostaria que viessem aqui à frente. Ontem fez 5 anos que essa família chegou para fazer missões aqui em Brunelas. Gostaria de chamar o pastor Paulo para vir aqui orar por essa família. E vem fazendo missões, né? Vem abençoando este bairro, essa comunidade, com toda a disposição que o Senhor Jesus colocou na vida deles. Que Deus assim continue abençoando a nossa família pastoral. Amém? Vamos orar? Pai bendito e santo, nós te glorificamos, ó Deus, te demos graças pela grandeza da tua misericórdia e ter sustentado essa família, Deus, nesses 5 anos, guardando, amparando, livrando, protegendo, livrando acidente, dando sabedoria, Deus, abençoando a vida da igreja através dos servos. Que anos e anos e anos, Deus, possam acontecer e que a alma se renda a teus pés, pela grandeza e o poder da tua santa e poderosa palavra, livre e pregada pelo teu servo e pela tua família. Te louvamos, ó Deus, nesta noite e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, está ali, né? Eu vou ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Vamos louvar o Senhor? Com louvor nós vamos iniciar. Nada nos separará do amor de Deus, né?
oração, nós podemos sentir a presença do Senhor neste momento. Amém? Glória a Deus. Está lá em 2 Coríntios 4, aqui, né? De 13 a 18. Eu vou pedir que as crianças leiam os versículos ímpares. Maria, David, Natan, Luquinhas, Felipe, Paola, fiquem de pé. Sofia, Pedro, fiquem de pé. E leiam os versos ímpares. Amém? E a igreja, o restante, né, da igreja vai ler os pares, junto comigo. Amém. Temos certeza. Portanto, nós vamos cantar outro louvor que fala sobre livre acesso que nós temos ao Pai. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder.
Olha sua Bíblia lá na palavra de João, capítulo 4, versos 43 até o verso 54. Vamos ver sobre os milagres de Jesus. Hoje será a segunda mensagem, o segundo estudo sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante. Como eu falei, você bem atual para os irmãos entenderem o porquê desses milagres, né? Como já falamos, os milagres pertencem a Deus, é proveniente dele, não de homens, não de pastores, não de ministros, não de igrejas, não de dias. Hoje é dia do milagre, amanhã é dia, não. Milagres pertence a Deus, é exclusivo dele, e ele age como ele quer, na vida de quem ele quer, no dia que ele quer, no contexto que ele quer, na situação que ele quer, para mostrar a glória dele em todo momento. Milagres são ações de Deus para mostrar a grandeza dele, para mostrar o controle dele e o cuidado dele. Mas antes de nós iniciarmos a mensagem, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, poder adorar, exaltar com as canções, com a entrega, com a dedicação também. Dízimo é uma gratidão ao Senhor, eu sou grato a Deus, por esse motivo eu devolvo o dízimo, trago o dízimo. Não falo, vou continuar falando, dízimo é o coração recheado de ser grato a Deus. Se eu não entrego, é um sinal de várias coisas, né? Não vou aqui me atentar a isso agora. Mas dízimo é coração cheio. Adorar o Senhor com canções, tocando, cantando, aqui ou aí. Mesma coisa, coração transbordante, coração cheio de alegria, de ser grato a Deus. Pai Santo, obrigado a Deus por poder louvar o Senhor com instrumentos, com as canções, mesmo em meio às interferências durante o culto que tivemos, o som. Mas sabemos que tudo isso, ó Deus, tem um controle no Senhor e nada passa despercebido. Pai, botamos em suas mãos as nossas vidas, botamos em suas mãos, ó Deus, quem toca, quem canta, mas também a igreja que se faz presente, a exaltar, a louvar o Senhor por todo o seu vigor. Que o Senhor continue abençoando cada vida que foi tentada, cada coração que pulsa, ó Deus, cada folha que foi entoada aqui, seja de coração grato ao Senhor. Mesma forma, ó Deus, os irmãos e as irmãs, ó Deus, lideranças que dedicaram ao Senhor os seus dízimos e as ofertas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor transforme sobre eles, ó Deus, a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, o livramento do Senhor, a cura do Senhor, o renovo do Senhor, a prosperidade física e emocional do Senhor para cada um. E que essa igreja, ó Deus, tenha sempre temor e tremor, o cuidado em manusear cada recurso, seja sempre para a honra e para a tua glória. Nós agradecemos a Deus também pela tua palavra, nós iremos ler de noite, iremos comentar, iremos conversar. Ó Deus, pedimos ao Senhor, ao Espírito Santo, o Senhor que aqui se faz presente, Deus Senhor. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor ministra em nossos corações. Fale conosco, continue a falar, a ministrar, a ensinar, a trazer renovo, a trazer esperança, a trazer cura, a trazer paz, a trazer perdão, a trazer reconciliação, a trazer salvação. Oramos no nome de Jesus. Amém. Milagres são ações de Deus. E Cristo, ele fez diversos milagres. Nós hoje iniciamos comentando os milagres contigo no Evangelho de João. Eu falei que João foi muito econômico, sempre foi econômico. Parábolas não existem no livro de João. Existe reflexo,
alguns versos, sim, mas não parábolas em si. Existem partículas de parábolas, não parábolas em si. João ele sempre foi muito econômico, mas a intenção de João era enfatizar quem era Cristo. Milagres são o agir soberano exclusivamente de Deus. Homens não fazem milagres, mulheres não fazem milagres, quem faz milagres é Deus. Se você ouvir alguém falando ali, está bom que faz milagre, pode contar que é balela, é heresia, ou então é invenção humana, ou não é outras coisas aí, possessões de outras entidades, não pertencentes a Deus. Pois Deus não é entidade, como Ele sou eu, Senhor, é Rei dos reis, e é Deus tribuna excelso, maravilhoso. Amém? Milagres provenientes de Deus, exclusivamente de Deus. Hoje, vamos trabalhar um texto de um milagre que Jesus fez a 30 quilômetros de distância. Você sabe o que é isso? 30 quilômetros é mais ou menos daqui aonde nós estamos, na igreja Brunelas, até o Shopping Vitória, dá exatamente 37 quilômetros, 35 quilômetros. Então, mais ou menos 30 quilômetros, vamos botar se arredondando, seria mais ou menos daqui a, vamos arredondar, né? Daqui até a descida da ponte, vamos dar esse arredondamento, né? Até menos que isso. Mas para os irmãos entenderem, Cristo está em um contexto e vai acontecer alguns diálogos, e a 30 quilômetros de distância acontece um milagre. Após o milagre da transformação da água em vinho, em Canaã da Galileia, é Caná da Galileia, né? Jesus e seus discípulos descem para Cafarnaum, e de Caná da Galileia, Caná ficava no morro, Cafarnaum em uma descida. Desse período, desse percurso de Caná até Cafarnaum, é 30 quilômetros. Jesus termina aquele casamento em si e desce para Cafarnaum, ele e seus discípulos. E ali Jesus faz diversos trabalhos, diversos milagres, ensina para todo lado. Você pode olhar aí, lá em João capítulo 2, versículo 13 a 22, Jesus vai purificar o templo. É a primeira purificação que Jesus faz. É a primeira ação que ele faz de limpar o templo dele. João capítulo 2, versículo 13 a 22 mostra isso. Mais à frente, versículo 23 a 25, Jesus vai mostrar esse verso que devido a essa ação e os seus discípulos, muitas pessoas de Cafarnaum e que estavam naquela região creram em Jesus. E aí lá no capítulo 3, aonde tem alguns teólogos, alguns pastores, alguns crentes acham que João 3,16 é o coração da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o mundo, entregou o seu Filho, para que todo aquele que ele tem não perece, mas tenha a vida eterna. Esse verso 3,16 só aconteceu com os irmãos que nós estamos estudando teologia básica. Eu já falei sobre isso. João 3,16 só aconteceu devido a esse diálogo, a essa visita desse homem chamado Nicodemos. Nicodemos, o mestre da lei, um conhecedor nato da lei. Ele vai visitar Jesus ao entardecer, ou à noite, como algumas pessoas trazem, escondido de todo mundo. E aí acontece um diálogo fabulosíssimo entre Nicodemos e Cristo. Nicodemos começa a questionar, começa a lançar perguntas e indagações sobre quem é Cristo. E Cristo começa a trazer explicações para ele de ponta a ponta. E aí acontece os versos, João 3,16 e outros versos. Nicodemos começa a ficar maravilhado com a pessoa de Cristo. O verso 36 desse capítulo 3 de João é lindo demais. Fala bem assim: por isso, Cristo falando para Nicodemos e todos os povos seus discípulos. Por isso, Nicodemos, quem crê no Filho tem a vida eterna.
porque todavia se mantém rebelde, distante, longe de mim, contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, versículo de 1 a 36, Cristo narra com detalhe como tem que ser o percurso do homem que vive em trevas, debaixo da ira de Deus, porque enquanto a humanidade não crê em Cristo genuinamente, e o crer em Cristo é dinâmico, o crer em Cristo não me permite viver e andar da mesma forma que eu andava, não, o crer em Cristo me leva à transformação, o crer em Cristo me leva a mudanças de vida, a atitudes, a ações, costumes, modos, culturas, tudo. O crer em Cristo me traz transformação física, emocional e espiritual. Enquanto a humanidade não crê em Cristo ainda, a ira de Deus está sobre esse homem, sobre essa mulher. Essa ira de Deus, como diz Dona Eduardo, é como se fosse um guarda-chuva sobre a sua cabeça e raios de trovões explode sobre ele. Ele só vai sair desses raios de trovões sobre a sua cabeça quando ele olha para Cristo e crê nele. Aí, esses raios de trovões são transformados em abundância, em sol raiante, em luz e em vida. Quem crê que Cristo tem a vida, quem não crê, não tem a vida, permanece a de Deus sobre ele. Mais à frente, João 4, versículo de 1 até o 42. Jesus agora deixa Nicodemos. O mapa que Cristo fez, irmãos, é único. Ninguém fez um mapa igual. Cristo ele tinha na cabeça dele, nosso Senhor, um mapa onde andar. Cristo deixa Nicodemos vai embora, meio satisfeito, mas ao mesmo tempo, creio eu, preocupado com a sua forma de crer, com a sua religiosidade em xeque agora. E aí Jesus ele assim, fala o seguinte: vamos passar não por esse caminho, vamos dar um corte mais, vamos pegar um atalho, vamos passar em Samaria. Meio-dia, vou chegar no poço, que lá tem uma mulher, com uma vida dúbia demais, mas ela persistiu, não somente ela, mas também os samaritanos. João capítulo 4, versículo 1 ao 42, nos mostra tanto diálogo com Jesus com essa mulher, a ponto dessa mulher se tornar missionária rapidamente e ir até o seu povoado e falar: achei o Messias. Ele contou toda a minha vida, ponto a ponto, não escondeu nada, não errou nada. Em todo momento, os samaritanos ficam admirados e desesperados e chamam Cristo para a cidade. E aí, os irmãos olharam no quarto para ver os samaritanos reconheceram Cristo e adoraram Cristo e creram nele. E muitos creram em Jesus devido, irmãos, grave isso, devido aos vários milagres que ele fizera. O texto que vamos estudar hoje, João 4, versículo 43 até o 54, vamos ver um milagre que ninguém pôde contemplar, mas aconteceu. A pergunta que eu vou fazer para você hoje, antes de ler o texto: o que é preciso hoje para você crer em Jesus? E o crente anda. E o crente mudança de vida. O que é preciso hoje? Qual milagre Jesus precisa fazer na sua vida, na sua família, para você sair desse crente estático, parado, para um crente dinâmico nele, um crente de mudanças de vida? Porque é isso que os milagres têm que prover em nós. É isso que o crer em Cristo Jesus tem que prover em mim. Se eu creio em Cristo, mas continuo vivendo da mesma forma que eu vivia outrora, nos meus achismos, nas minhas ganâncias, nos meus costumes errados, nos meus
sair dessa religiosidade e crer nele genuinamente. Porque o texto que vamos ler vai nos mostrar um homem de posse, um homem de autoridade, um oficial do rei. E esse rei aqui é aquele mesmo rei, é aquele mesmo senhor chamado Herodes Antipas, aquele que João Batista questionou ele e confrontou ele tete a tete, frente a frente, devido ao seu adultério. E devido a isso, esse homem Herodes, ele se estremece, mas a esposa dele, outra adúltera, pega a cabeça de João Batista. E quando ele tem esse pedido, não ela, mas a filha dela, ele é conduzida por essa mulher, automaticamente foi ela. Quando ele percebe o pedido da cabeça de João Batista, esse homem Herodes Antipas estremece todinho. Esse oficial que vamos ver era o oficial desse rei, responsável pelos costumes oficiais do rei em si. Olha só o texto. João 4, versículo 43 em diante. Acompanhe comigo. Passaram-se 2 dias, partindo aí para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que o profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram, grave isso, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa ao qual eles, os galileus, estavam também lá. Dirigiu-se, verso 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Lembra-se? De Caná até Cafarnaum, 30 quilômetros. Teve ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia. Foi ter com ele e rogou que descesse para curar o seu filho, que estava morto, que estava a morrer, melhor dizendo. Então Jesus lhes disse: se porventura não fiz sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhes o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Verso 50. Pai, disse Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já descia quando os servos lhes vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentiria melhor. Informaram: ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente, exatamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu, grave isso, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Veja, meus queridos irmãos, que situação. Esse texto poderíamos dividir em vários blocos, mas ousadamente dividir em 2 partes somente. 2 pontos vamos trabalhar nessa noite. O primeiro ponto, o clamor duvidoso do pai. O verso 46 até o verso 50 mostra exatamente isso. O clamor duvidoso de um pai. Os versos 43 a 45, meus amados, Jesus afirma que a incredulidade, no verso 43 ao 45, Jesus afirmou para os seus discípulos e para toda a sua volta que a incredulidade gira e girava e continua girando no meio
pecado, ele é mais poderoso do que o teu próprio Deus. A incredulidade gira em torno do seu povo, da sua amiga. Ele afirma isso ao afirmar que o profeta não deveria na sua casa, não tem honra na sua casa. Ele está falando sobre a incredulidade, a dúvida. Enquanto outros, é interessante que esse verso 43 ao 45 aponta para Samaria. Enquanto o povo de Cristo duvidava dele, outros povos criam nele. Enquanto outros criam fervorosamente, Cristo falou, meus amados, esses versos olhando diretamente, fazendo um contexto. Olha o que aconteceu em Samaria. Eles creram e muitos do meu povo duvidam. O clamor de um pai está dentro desse contexto de incredulidade e de dúvidas em si. O verso 46 ao 50 relata um pai incrédulo, desesperado, pois já tinha usado todos os seus recursos financeiros, os seus recursos de conhecimentos, pois ele era um oficial do rei. Ele dava conta das coisas oficiais do rei. Dos serviços burocráticos desse rei. Não era qualquer homem, era um homem de posses, era um homem de autoridade, era um homem de conhecimentos, de influências em si. Mas esse homem, envolto em uma incredulidade, dúvidas, desesperado, pois o filho dele estava para morrer. A 30 quilômetros, esse homem está trabalhando. Algumas versões falam, alguns comentadores falam que esse homem subiu de Cafarnaum para Caná. Não, esse homem está trabalhando em Caná da Galileia. E o período dele de trabalho, a escala dele de trabalho está a se findar. Cristo volta nesse momento exato. Olha como é que Cristo trabalha. Eu nem falei do tema dele. Não falo com isso. Olha que Cristo trabalha. Ele trabalha no tempo exato. O homem está preso, ele está na escala de trabalho, voltar para casa, descer para Cafarnaum. Cristo chega e fala assim: olha só, oficial, Jesus, aquele mesmo que fez o milagre de transformar a água em vinho, voltou. Está aí. Está lá em cima, em Caná. Tem tudo, mas como? Vou lá. Esse pai desesperado, no verso 46 mostra exatamente isso. Dirigiu o filho de Jesus a Caná, onde a água era vinho. Ora, havia um oficial cujo filho estava doente em Cafarnaum. O verso 16 nos mostra, meus amados, esse homem desesperado. Mas no verso 47 ele ouviu. Ele tem uma atitude. Ele ouve e não fica parado. Ele ouve e vai até Jesus e clama a ele de socorro. Imagina se eu chegando lá, uma multidão em volta de Cristo e fala: Cristo, socorre-me, porque o meu filho está lá em casa, a 30 quilômetros, à beira da morte. Uma febre altíssima, nada sara aquela doença dele. Ele vai morrer. Um clamor desesperado desse homem, um clamor desesperado desse pai. Mas Cristo, meus amados, que é o tema da nossa mensagem, Cristo, Jesus, Ele é o dono da cura. Jesus é o dono da cura, tanto física, emocional, mas muito mais espiritual. Porque Ele quer tirar o homem da escuridão, da religiosidade, da incredulidade, da dúvida, e colocar esse homem agora centrado, sólido, firme, crendo nele. Por esse motivo, Jesus é o dono da cura. O verso 48, depois que o verso 37, Jesus ouve o clamor desse pai desesperado, mas ele em dúvida. Jesus lança uma pergunta, uma indagação, não somente para o pai, porque a tradução portuguesa, ela negligencia algumas partículas da tradução em si. Então, quando Jesus fala, meus amados, no verso 48, vem assim:
porventura não viste, esse vídeo aqui é plural. Cristo está falando se vocês, você pai, e se vocês, tanto os meus discípulos, quanto todos à minha volta, se vocês não virem, não poderem contemplar com seus olhos os milagres, vocês não irão crer. Eles só creram na água para o rio, depois que o mestre Sara vai para o rio e fala, rapaz, realmente eu vi. Porque outrora, até os seus discípulos e até os garçons ficaram meio em dúvida. Que mestre é esse? Mandou encher 6 saias de água e mandou pegar e agora levar para o mestre para provar. Mas devido à aprovação do cerimonialista, agora cremos. Jesus aqui fala e dá a eles, testa, prova a fé do Pai e de todos. Se vê milagre, vocês não creem. E se não vê? Hoje não é diferente. As pessoas não falam, eu acredito por esse homem. Graças a Deus, isso eu posso falar dele tranquilamente. Trabalhava com ele. Ele era cozinheiro do Roça Hotel, eu era garçom. Um homem era desviado. Nós sempre conversávamos sobre o Evangelho. O nome dele é Elias. Amigão. E ele falou assim, não, eu sei que estou errado, mas olha, se Cristo, se Deus te deu um milagre hoje, agora, eu olhei para cá, você está esperando um milagre agora, ele está fazendo um milagre no tempo com você. Só pelo fato de você estar com vida já é um milagre. Para que você quer testar mais Deus? Não, ele disse, não, se der um milagre, ele não vai fazer um milagre para você ver, ele não vai, ele não precisa mais disso. O milagre é a oportunidade de vida que estamos saindo por lá. Eu saí do Roça muito tempo. Logo em seguida, ele foi mandado embora, mas eu fiquei sabendo que ele retornou lá nos braços de Deus. E um dia no ônibus, vindo para casa, conversando, encontrei com ele, ele falou, ô Elias, que bom você está aqui, ele bateu um papo, você bateu um papo, esse homem de lágrimas. Falei assim, negão, você lembra daquele bate-boca nosso lá no museu do nosso hotel, que você falou que Cristo ia fazer milagres visíveis? Eu falei, é? Pois é, realmente não foi. Mas hoje eu retornei para os pés do meu Senhor. E de lá nunca mais eu saio. Nossa, um brilho na alma. Não precisou de milagres. Pessoas de milagres palpáveis. Que peça, como eu vejo, então esse tratamento quanto para sem o filho sequer saber o que é fé. E sem o filho saber o que é crer. Mas o pai até aqui não sei. Quero falar que não tem bonito para não observa. Não. Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus, o dono da cura, mesmo ele veio à infidelidade, mesmo ele veio à incerteza, mesmo ele veio às falhas dos homens, Jesus, ele é o dono da cura. E pela palavra, segunda coisa,
além do clamor duvidoso do Pai. Segunda coisa, pelo poder da palavra de Jesus, tudo acontece. O verso 51 a 53, queridos irmãos, me mostra como que foi a poderosíssimo, como que é a palavra de Jesus, o poder de Cristo. Se nós olharmos para João capítulo 1, versículo 3, a parte A, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. O mesmo João capítulo 1, no versículo 3, a parte do versículo 3. É isso mesmo, eu errei. 3 a parte A vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E se você olhar, queridos irmãos, para o verso 1 do mesmo capítulo 1, vai ver a palavra verbo. Acompanhe comigo. A palavra verbo, o verbo aí significa a palavra, a que faz acontecer. O verbo, no capítulo 1, verso 1, ali no capítulo 1, traz: o verbo se fez carne e habitou em nós. Esse verbo é a palavra, ele faz acontecer. Agora, se você olhar um pouquinho mais, lá atrás, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a parte A, vai ver Deus falando bem assim: disse Deus, haja luz, terra. Agora, vamos juntar tudo. Aqui, nesses versos, podemos ver, meus amados, o poder de Jesus pela palavra dele. Haja cura, faça cura. Disse Jesus e aconteceu. Falou Jesus e aconteceu. O verbo, a palavra se manifestou, se revelou, mostrou a sua autoridade e tudo veio a acontecer. Assim como a água se transformou em vinho, sem ele tocar com a sua mão, só pela palavra dele: enche de água e tire e leve, a água se transforma. Aqui nesses versos vamos ver pela palavra dele: pode ir, pode escutar para a sua casa, que teu filho não morrerá. O verso 51, meus amados, no outro dia, o pai termina a sua jornada de trabalho desesperado. Imagina ele, não tinha um celular para mandar mensagem: como é que está o meu filho? Não tinha como mandar um telegrama, é muito longe. Esse homem ficava lá trabalhando, terminou um período dele de trabalho que terminava mais ou menos às 4h30, 5 horas da tarde, para ele voltar para casa, e ninguém viajava à noite, não. Esse homem começa a descer para Cafarnaum, e no momento ele tem que parar na estalagem para dormir. Acorda de madrugada e continua sua jornada. No meio do caminho, os seus servos falam assim: não se preocupe mais, verso 51, seu filho vive. Não se preocupe mais, pode ir com mais calma, o seu filho, que estava quase à morte, já está recuperado, a saúde dele já está voltando. No verso 52, esse pai dá os seus servos. Que hora foi? Aqui em que momento meu filho foi curado? E os servos falaram: ontem, a hora 7, 1h da tarde. Ontem, a hora 7, 1h da tarde, a febre deixou o completo. E esse homem lembra que exatamente foi nesse exato momento, nesse instante, que Jesus proferiu a palavra: haja cura, o seu filho vive, ele vai ser falado, ele não vai morrer, pode voltar para a sua casa. Jesus é o dono da cura, pelo poder da sua palavra, tudo pode acontecer. O Pai, meus amados irmãos, comprova o poder da palavra de Jesus, verso 53. O Pai comprova, o Pai crê, o Pai vê que a cura realmente aconteceu, sem nem sequer um toque sequer, a 30 km de distância. Haja cura e houve cura na vida daquele filho. E o Pai restaurou a alegria, Jesus restaurou a alegria desse Pai, e ver o seu filho restaurado, o seu filho amado, nos seus braços. Houve cura. Olha o verso 54.
Jesus fala, Pai, seu filho vive. Agora, olha o verso 53. Com isso ele conheceu o Pai. Será que ela precisamente a hora e Jesus dissera, teu filho vive. Pelo poder da palavra de Jesus, não só trouxe cura física para o filho, mas trouxe cura espiritual para esse homem, que não era judeu, não pertencia, era um homem estrangeiro, era um homem gentil. Mas pelo poder da palavra, Jesus trouxe cura, não somente para o filho, mas muito mais, a cura espiritual. Que essa cura espiritual é a que a humanidade precisa hoje. Talvez que você precise. Talvez que nós precisamos. Uma cura espiritual, aonde os olhos, a cegueira é destampada, aonde a surdez é tirada, aonde o coração de pedra religioso é esmagado, e no lugar desse coração de pedra religioso é posto o coração de carne, aonde no lugar dessa visão turva é colocada uma visão clara e plena, aonde no lugar dessa surdez é colocado uma audição poderosíssima em ouvir a voz de Deus. Cristo trouxe cura física para o filho, mas muito mais espiritual para o Pai. Fazendo dele um missionário entre os seus, porque a parte dele, no verso 53, depois que ele fala, creu ele, e fala, toda a sua casa. Esse pai testemunhou, olha, o nosso filho, meu filho, só está vivo, porque lá em Caná da Galileia, a 30 quilômetros de subida, de distância, tem um homem chamado Jesus Cristo. E ele nem precisou vir aqui, pelo poder da palavra dele, a mesma palavra que falou, haja luz, haja mundo, haja água, por essa mesma palavra de autoridade, ele só falou, desce, pode voltar, que o seu filho vive, ele não vai morrer. Meu filho só está vivo porque esse Jesus curou a distância. Jesus hoje quer curar a sua vida. Jesus hoje quer restaurar a sua vida. Jesus hoje quer restaurar não só a sua vida, mas todo mundo dos seus. Talvez pela sua casa. Não somente cura física e emocional, aonde o mundo carece, mas muito mais a cura espiritual, para tirar o homem e a mulher das trevas. O homem e a mulher que caminha, e a mulher que caminha para passos largos para o inferno. Levar esse homem e mulher para a eternidade. Jesus hoje quer trazer essa mesma cura, física, talvez, emocional, talvez, mas muito mais espiritual para a sua vida. A palavra de Jesus hoje para você é: vai, pois a tua cura chegou em sua vida e em seu lar. Pode crer você em Jesus, louvado seja Ele, a cura chegou na sua vida. Crê em Jesus, esse homem crê e testemunhou na sua casa. O texto diz: toda a sua casa creu. E houve salvação nessa família. Houve cura nessa família. Houve salvação nessa família. E essa mesma cura e salvação está diante de você hoje. Diante do seu lar hoje. O que você fará? Quais os meios, caminhos que você irá procurar a não ser Jesus? Busque Jesus. Faça agora esse homem essencial. Não recorra mais aos homens. Não. Recorra a Jesus. E Ele pode livrar você e sua casa da perdição eterna. O poder de Jesus, o poder da palavra dele é absoluto. Jesus, o dono da cura. Só Ele e mais ninguém. Vamos orar? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja o Senhor pela tua grandeza e pelo teu poder, pela tua majestade. Muito obrigado,
nos mostra, ó Deus, que mesmo em meio à incredulidade, à dúvida, o Senhor permite que nós clamamos ao Senhor. E é interessante que mesmo no meio disso tudo, a tua palavra é poderosíssima, que basta falar para o Senhor, pode ir, que já aconteceu. Não que está acontecendo, mas pode ir que já aconteceu. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada coração aqui nessa noite eu coloco diante do Senhor, cada lar, e o Senhor sabe as lutas e as adversidades que cada um enfrenta, ansiedade, crises emocionais, físicas, espirituais, curas físicas, curas emocionais, mas Deus, eu tenho a convicção, a plena convicção, que a cura espiritual é o que o Senhor mais deseja para a humanidade. Porque quando acontece a cura espiritual, a cura física, ela vem automaticamente. E a cura espiritual nos leva para a eternidade. Eu coloco em suas mãos cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame a tua cura em cada lar nessa noite. Em cada família, em cada homem e mulher, em cada adolescente, jovem e criança. Em nome do Senhor Jesus, que possamos voltar para os nossos lares, transportando a tua graça e a tua misericórdia, curados pelo Senhor, restaurados pelo Senhor, e que a alegria volte a brilhar no nosso lar, na nossa vida, e que a felicidade, e que a certeza, e que a esperança sólida no Senhor volte a frutificar nas nossas vidas. Por favor, Pai, Tu és o mesmo Deus, Tu és o mesmo Senhor, dono de todas as coisas, e pelo poder da Tua palavra, tudo pode acontecer. Nós cremos nisso. Por isso oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, Deus, que o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora e protetora de Cristo Jesus, e que as doces consolações do Senhor Espírito Santo reina sobre os nossos lares, as nossas vidas, hoje e eternamente. Amém e amém. Queridos, Cristo abençoe a sua vida. Que Cristo continue a trazer cura para o seu lar, para a sua vida. Você abre os olhos para Jesus. Não queira mais viver na incredulidade e na religiosidade. Olhe para Cristo. Creia em Cristo. Que Deus abençoe a sua semana. Que todos tenham uma semana abençoada por Deus. Amém? Vou em paz, em nome de Jesus.